Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai contar a história do Ismael. O Ismael ele é da cidade de Curitiba, do Paraná. Eu estou dando nome fictício para ele, tá? Eu não vou falar o nome dele, para que ele não seja prejudicado na empresa na qual ele trabalha, tá bom, gente? Mas antes de eu contar a história do Ismael, eu vou pedir para vocês darem um like, compartilhar esse vídeo, que vai ser bem importante as informações que eu vou passar, porque deve acontecer com muita gente e a gente nem sabe disso. E vou pedir principalmente para vocês se inscreverem no canal, porque eu posto os vídeos semanalmente, né? E aí vocês ficam por dentro dos assuntos que eu coloco aqui no canal para vocês, tá? E outro detalhe, como foi que o Ismael entrou em contato comigo? Na minha descrição eu deixei um e-mail lá à vontade para vocês encaminharem para mim qualquer assunto que vocês quiserem saber, qualquer informação que vocês quiserem saber, para eu ajudar vocês dentro do meu conhecimento, né? No qual a gente vai tentar resolver algumas coisas juntos e assim por diante. Então vamos à história do Ismael. Ismael, antes disso também te agradeço por estar me seguindo, tá? Vamos lá. Ismael, há 20 anos ele tá nessa empresa e todos os anos ele faz a declaração de imposto de renda dele. Gente, todo mundo sabe que o programa da Receita Federal é aberto para qualquer um. Se você sabe fazer o seu imposto de renda, ótimo, você pode fazer a sua declaração, encaminhar para a Receita, tudo tranquilo. Se você não sabe, você entra em contato com o contador e peça para esse contador fazer a sua declaração, para que você não tenha problema com a Receita Federal, tá bom? Voltando ao Ismael. O Ismael, ele sempre fez e nunca teve problema, sempre recebeu a restituição dele normalmente. Durante os últimos 2 anos, ele caiu na malha fina. E ele conferiu já todas as informações dele no ECAC, dados bancários, todas as informações do informe, se ele, né, no caso, vou chutar aqui, tá? Se ele tem valor em poupança, se ele tem investimento, se ele tem casa própria, se ele tem carro, tudo isso tem que ser informado para a Receita, tá, gente? Não se esqueça. Até mesmo carro, casa própria, dinheiro de investimento, dinheiro de poupança, porque tudo isso está no extrato bancário e vocês sabem que a Receita tem acesso a tudo isso. Então não adianta querer omitir isso da Receita, porque eles já sabem que vocês têm isso, tá? Então vamos lá. Aí, o que aconteceu, Ismael? Lendo ali o seu relato, nos últimos 2 anos você tá na malha? Não estou dizendo que a empresa está fazendo, tá, gente? Mas pode ser uma grande probabilidade dentro de tudo que eu li. Pode ter uma outra coisa que eu não saiba? Sim, pode ter, e a gente vai ter essa devolutiva, hein, Ismael? Eu espero a devolutiva do seu e-mail com a resposta da Receita, do que aconteceu, do que está acontecendo, porque você está 2 anos na malha, tá? O que pode ter acontecido? A empresa não tem encaminhado para a Receita Federal a DIRF. O que é a DIRF, gente? Nada mais é do que um documento no qual ela está informando o valor que ela descontou o ano inteiro de todos os funcionários da empresa, né? Então, todo mundo tem o seu salário, é descontado o valor em cima do salário da pessoa. Esse valor tem que ser repassado para a Receita e isso vem declarado ali no seu holerite, né? Todo mês vem declaradinho certinho no seu holerite. Se a empresa não passou essa DIRF, esse documento para a Receita Federal, você vai cair na malha fina. Por quê? Porque a Receita vai entender que você não pagou imposto, né? Então, Ismael, pelo que eu li, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar os seus olerites e o seu informe. A gente tá falando sempre do ano retroativo, tá? Então, você vai ter que pegar os seus olerites, o seu informe, entrar no site da Receita, no ECAC,
abrir um processo anexando seus olerites e o informe novamente e mandar essas informações para a Receita Federal. A Receita ela vai analisar todas as informações que você mandou, vai fazer os cálculos em cima do seu olerite e de acordo com o informe. Pode ser que o valor chegue próximo, pouca diferença, mas tem que dar o valor aproximado ali do informe, tá? E o que vai acontecer? Em cima da análise da Receita, eles vão decidir se eles vão te pagar ou não. Tem isso também, tá? Porque tudo vai de acordo com a análise, porque eles estão esperando a empresa ter repassado aquele valor para a Receita Federal. Aí, se a Receita não recebeu, a Receita vai pensar assim, eu vou pagar ou não vou pagar, né? Também tem essa questão. E outra coisa, pode ser demorado, como pode ser rápido também, tá? Tem essas duas questões aí. Então, vamos torcer para que seja rápido a sua resolução, se for esse o motivo. Então, eu peço, por gentileza, vá até um posto da Receita aí em Curitiba, com o seu CPF, com o seu RG, com o seu informe. Leva os dois já. Você já ficou preso na malha 2 anos seguidos, leva os dois. Conversa com o funcionário da Receita. E em cima do que o funcionário da Receita te falar, aí você verifica com o seu RH, né? O que o RH pode fazer. E dá o retorno pra gente também do que a Receita passou pra você. Mariana, realmente foi a DIRF. Gente, que problema. Por que problema? Porque o que acontece? A empresa, ela tá todo mês debitando de você o valor do olerite, né? Do seu salário ali. Vai, sei lá, R$2.000, R$1.500. Tá todo mês ali debitando o valor de você. Se ela não repassa isso para a Receita Federal, isso se chama apropriação indébita. E isso aqui no nosso país é crime. Gente, olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Se realmente for o caso do Ismael, se o funcionário da Receita falar que a empresa não entregou a DIRF. Você tá todo mês ali contribuindo, né, com o imposto, sendo descontado. E quando chega a sua hora de receber o seu valor preso na fonte, você não consegue porque a empresa não entregou a DIRF. E ela fez o que com o dinheiro que ela descontou de você todo santo mês? Aí a gente fica com essa questão na cabeça, né? O que a empresa fez com esse dinheiro que foi descontado do meu olerite por 2 anos? E 2 anos eu na malha, sabendo que eu não devo para a Receita Federal absolutamente nada. Vou falar novamente o nome disso, é apropriação indébita. Isto, na lei brasileira, é crime. Então, Ismael, vá até um posto da Receita Federal aí em Curitiba, verifica certinho o que está ocorrendo. E depois eu aguardo a sua devolutiva no e-mail para eu fazer outro vídeo informando pro pessoal se foi mesmo a DIRF ou se foi algum outro problema que você teve, tá? Que às vezes a gente nem saiba que tenha alguma outra situação e aí a gente consegue explicar aqui pro pessoal, tá bom? Eu espero o retorno de você então. Agradeço por você ter entrado em contato comigo, por estar curtindo o meu canal. E mais uma vez, gente, fiquem sempre atentos com a parte trabalhista de vocês. Isso seja com fundo de garantia, isso seja com o INSS, o imposto de renda. Fique sempre atentos com a parte trabalhista de vocês. Verifique sempre o fundo de garantia, verifique sempre o seu INSS está sendo depositado corretamente.
para que futuramente não tenham problema, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. A gente vai postar mais vídeos aí no decorrer da semana. E eu espero vocês aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.